Misto quente na área novamente. Eu, Giba Renius, Luiz Eugênio Bendotti. Olá, meu amigo. Olá, Giba, boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo certo, Giba. Como é que estão as coisas? Maravilhosamente bem também. Tá mais calminho? Sempre, cara. Ah, então sempre. tá bom. Na noite de hoje, quem teremos os telespectadores e falaremos sobre qual tema? Hoje teremos um tema mais oportuno, mais agradável, para mim, pelo menos. Hoje falaremos de jiu-jitsu com o nosso amigo Jefferson e com o nosso amigo Gerson. Ah, mas daí botou o pedreiro na obra, né? Vai falar de jiu-jitsu, né? Sim, vamos fazer o quê? É algo que eu pratico. família. É isso aí. Boa noite, Jefferson Bill. Boa noite, pessoal. Então, hoje o jiu-jitsu aí, a gente dá treinamento na UFIT. Depois corta isso aí, tá? Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre jiu-jitsu. A gente dá treinamento na UFIT, nossa equipe é Águias do Sul. A gente decidiu fazer uma equipe isolada. Antes a gente era agregado a outras equipes. E a gente está dando as aulas com a oportunidade que a gente teve junto com a UFIT, que tem um espaço maravilhoso lá e está trazendo o pessoal que já tem os benefícios das aulas coletivas, junto com a musculação, que contribui para fortalecimento do corpo, da pessoa ir treinar o jiu-jitsu e não causar lesões. Então, a gente tem um suporte bem grande lá, tá? Então, já é um negócio legal, mais é um diferencial, completo, hein? Diferencial. Gerson. Boa noite, boa noite. Bom. Tudo bem? Fazendo parte e compondo, então, a equipe. Eu sou faixa preta do professor Jefferson. Certo. Ele foi o meu professor que me graduou, faixa preta. Aí ele abriu a academia, tô ali para dar uma ajuda para ele, auxiliando como professor também. E estamos aí. Depois que a gente veste o kimono, a gente não consegue mais sair. É ou não é? Ah, isso é verdade. Então, eu vou fazer a pergunta para os dois ali. É importante ter o assistente de palco, vamos dizer assim, também ali em campo, né? Por quê? Porque as aulas nem sempre são com menos pessoas. Às vezes vem mais, e aí na hora dos posicionamentos tem mais um olhar atento ali às definições. Isso. Quando a gente tem um tutor junto, é bom porque faz o acompanhamento com os alunos. Então, quando eu estou atendendo um aluno de um lado, ele está atendendo no outro e a gente consegue completar. Hoje a gente está com 29 alunos ali. É bastante coisa, É bastante alunos. Nem sempre estão todos juntos no mesmo horário. Estão distribuídos e, às vezes, alguns faltam, mas essa é a quantidade que a gente tem hoje inscritos lá nas aulas que já vieram participar. Então, é um número grande. Dois instrutores auxiliam muito nisso, né? Aí a pessoa está fazendo uma posição, às vezes, errada, e você demora muito para chegar lá, mas o outro professor está ali mais próximo, ele vai lá e dá aquele auxílio, né? Consegue fazer aquela divisão de tarefas de forma mais adequada, eu diria até, né? A maioria das academias sempre tem alguém auxiliando mais graduados. Quando a gente não tem um faixa preta, eu tenho o Gerson, que é faixa preta, já tem um conhecimento avançado, a gente fica mais tranquilos. O pessoal normalmente tem um faixa marrom ou faixa roxa que começa a dar aquele auxílio quando está a turma muito grande, né? Dá essa instrução e começa a ajudar o pessoal. O problema, às vezes, de você botar uma pessoa menos graduada é que, às vezes, ela não tem tanta experiência ou tanta experiência com aquela técnica. Aí ela pode passar um pouquinho diferente do que você está passando. Mas aí, quando você tem dois faixa preta, a gente fala a mesma linguagem dentro do tatame, né? Aí consegue administrar bem a aula, né? A pergunta para vocês dois aí, existe alguma pessoa com limitação que não pode participar disso? Seja idade, seja condicionamento. Deixa eu só colaborar com a fala do professor, né? Perfeito. O professor Jefferson é 2 graus. Seria segundo Dan. Hoje, em Timbó, ele é o mais graduado, tá? Ah, isso é interessante. Na cidade de Timbó, ele é o mais graduado. Eu vou pegar o 1º grau agora em fevereiro. Então, assim, de conhecimento, a gente está cada vez evoluindo para claro que passar isso para os alunos, dá esse né? 1º grau é o professor. Isso. Agora ele chegou no estágio, agora ele está pronto, isso. ele tem esse conhecimento, então aí você... Exato. Diferente de outras modalidades que precisa ter um kata, ter alguma coisa que... Isso. Né? Karatê é diferente. A gente já fez karatê também, é diferente. Eu sou faixa preta de karatê, lutei faixa até preta meados de 2002, karatê, mas aí sofri um acidente de moto naquela época, tive que abandonar o karatê. Estava começando o jiu-jitsu naquela época com o Diógenes, que era um dos pioneiros aqui em Blumenau, na região, né? Até hoje ele dá aula. Já deve estar perto dos 55, 60 anos, faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas é um cara muito forte no jiu-jitsu, né? Então, comecei lá atrás. Só que nunca fidelizou o jiu-jitsu aqui na nossa região, porque
Quando vinha, por exemplo, para o interior, aqui Timbó, Rio dos Cedros, eles tinham 3, 4 alunos, os professores que vinham, e eles desistiam, porque Não conseguiam... O custo Ficava- é ficava muitas seis, vezes, né? alto, Ficavam né? 6 meses e iam Não embora, conseguia né? segurar, não Então, dava, né? É difícil, a gente né? passou por uma fase muito difícil aqui em Timbó até 2011. Até 2011 não Que se veio. fidelizou ninguém aqui em Timbó. Aí o primeiro professor que fidelizou o jiu-jitsu aqui em Timbó foi o Begeto, Alex Begeto. Hoje está em Portugal, ele está com quantas academias? Então, Dizem que tá hoje com ele- 3 academias em Portugal. Na verdade, hoje o Bejeto está em Abu Dhabi. Ah, Abu Dhabi. Ele tá em Abu Dhabi. Cara, que legal. Ele foi para lá, acho que no fim, metade do ano E passado, se eu não me engano. Perto do professor Paulette. Né? Isso. O Sensei Begeto, ele não era um cara competidor, mas ele era de uma habilidade de ensino Muito extrema, técnico. muito Muito bom, técnico. muito Ótimo técnico. professor. E sim, ele formou alguns, inclusive o Marcão, né, que é também a faixa preta, o Zuc, uma galera que ele O formou ali. Júnior. Foi O professor Júnior Mas do também. o Marcão foi destaque, porque o Marcão ele ganhou campeonatos mundiais desde a faixa marrom para a faixa preta. Lá, Ele é muito bom. Desde a faixa roxa, né? Desde a faixa roxa ele ganhou os mundiais até a faixa marrom. Na preta acho que ele não chegou a competir porque lesionou a mão. Isso, teve que fazer uma cirurgia lá, né? Estourou o túnel do carpo. Mas o Marcão... E você vê, o Marcão já naquela época tinha uma... A pergunta que você ia fazer... Quais são as pessoas têm limites para Limites. praticar essa prática, né? O Marcão já com 40 e poucos anos. Ele deve ter uns 53. 50, é. Pô, E ele tá lutando. tava lutando, tá treinando. Tá até agora. Fez cirurgia e pau. Hoje em dia tem a categoria, eu não Master me recordo. 1, 2, 13. Não, é além já, que é pessoal de 60 e poucos anos, tanto que teve um brasileiro NSS? agora, NSS. quase isso. Ah. Teve ali um brasileiro final de semana agora que ele ganhou um campeonato em Las Vegas, que era uma etapa do Mundial, acho que é 50 Então, eu até tinha mandado o vídeo pro Gerson, é um moreninho, não foi? Isso, que isso. cumprimentou o japonesinho. É, eu vi. Ele tem 50 anos de jiu-jitsu. Exato. Cara, E é a primeira vez que ele é campeão mundial. Isso Com aí 50 incrível, anos cara. de jiu-jitsu. Ele deve ter uns ele é 70. faixa, ele é faixa coral já. Não, ele tem 58 anos. Ele começou aos 4 anos de idade É. a praticar. Tanto que ele é faixa coral, Sim, cara. ele é faixa coral. absurdo. E você vê ele se cumprimentando, é dois velhinhos se cumprimentando, virando devagarzinho. Mas Eu quando eles respeito. estavam lá no tatame, Não, é a porrada tava comendo. sangue no Pegou olho, e cara. deu. Sangue no É olho. porrada, modo de dizer, porque o Isso. jiu-jitsu é técnica. É técnica. Mas às vezes É? escapa, né? Uma mãozinha. Não, mas pesada quando, nas costelas. quando a É gente faixa diz branca, assim, né? Geralmente. vamos pra porrada no jiu-jitsu, a gente vai pra um rola, mas não é trocar porrada, não É é, técnicas soco, e não é, mobilização, né? não é agressão, né? Finalizações. As limitações, o que a pessoa pode ter limitações? A gente sempre pede que a pessoa passe por um médico, né? Às vezes, vamos botar um caso de alguma limitação, a pessoa tem uma condromalácia no joelho, ela tem que fazer o tratamento, não dá para ela ir lá fazer os movimentos de jiu-jitsu, que daqui a um pouco vai aumentar essa lesão no joelho dele, né? Então, ele precisa fazer primeiro um tratamento. Bursite. Mas como qualquer outro movimento, você vai fazer musculação, vou dar o mesmo exemplo, tem a condromalácia, vai fazer musculação, se não Vai passar por machucar uma também. revisão, vai se machucar Não vai também. doer também. Uma curiosidade que eu tenho até, você já tem vários esportes já na bagagem. Em briga de saci, qualquer chute é voadeira ou não? Eu acho que é por aí. Aí eu tenho que usar por mais aí. a técnica. Acho que é por aí. Acho que é por aí. Acho que é por aí. Cara, Não mas ia ali, passar, mano, não. ia passar, Não não ia ia passar, não. Não ia Não ia passar, dar não. que é essas por aí. piadinhas de quinta série, não ia dar certo. Ah, sim. Mas você riu, né? Sim, muito. Sim, claro. Ó, Mas não tem limitação, porque assim, eu mandei um vídeo para eles ali, a pessoa, por exemplo, a pessoa está saindo da guarda, quando o oponente se levanta, como que você passa a rasteira? só que o cara só tem uma Só que perna. o cara só tinha uma perna. O cara é um saci, entendeu? É um saci. A galera Aí o vai- cara só deu uma rasteira e caiu. E agora? Eu vou te mandar esse vídeo pra tu botar no grupo Isso lá. aí não pode, cara. E agora, Isso é pura moleque? maldade fazer isso. Saída do Pura omoplata. O cara embolou, botou o omoplata, o braço pra trás. Só tem metade Quando do braço. Ele tirou defendendo, era o cotoco. Mas na Paralimpíada não tem essa modalidade ainda, né? Cara, e assim, eu espero que não tenha. Tem, Mas tem. eu vou Tem falar de um Paralímpico cara jiu-jitsu? muito forte, eu já De lutei não, com de ele, ele é muito jiu-jitsu. bom. Tem. Tem? Claro que tem. Eu só não vou lembrar o nome dele, mas ele é da Auron. Ele treina lá, que tem o braço menorzinho, curtinho, e não tem função o braço dele. O braço dele fica para baixo. Agora acho que ele ganhou a faixa marrom no último campeonato que ele competiu aí. E tá aí nos Perdão, campeonatos, esqueci cara. o nome dele, não lembro se era Roger. O de Blumenau ali, O de né? Blumenau, né? Eu sei quem é o cara. E
Cara, ele luta fantástico a luta dele. Ele luta com é um cara que luta só com o braço. Cara, ele compensa, ele tem 2 pernas, o outro braço é bom Forte, demais. né? E Forte ele ficou pra caramba. campeão. Ele ganhou daí a faixa marrom, né? Pela dedicação dele. É que os caras, assim, eles vão lutar contra ele, eles acham que, porra, não, vou leve, porque o cara não vai saber. Pô, vai tomar amasso, cara. Não Você vai lutar tomar contra amasso uma cabeça, dele. você vai levar E não uma tem. surra, não E vai. ele amasso. luta na categoria adulto, que é a mais difícil. Vai que passar o tem. carro. Bill, falando nisso, e a limitação para os menores, os pequenos? Não tem. Você Vocês pode falaram começar de a dar 4 anos aí, Você mestres, pode né? dar jiu-jitsu para crianças de 3 anos em diante. Não tem limitação para elas. Eu, assim, ó, Seria admirável os pais colocarem as crianças O quanto antes, né? quanto Jorge? com antes, 3 o quanto anos. antes. Porque não vai ser o jiu-jitsu em si como é com um adulto. Não, é diferente. É bem diferente o jiu-jitsu para criança. O jiu-jitsu de criança, Ele é lúdico. a gente vê eles praticando já é algo diferente. Assim, ó, eu venho do judô. Eu fui aluno do professor Luiz aqui em Timbó, fui aluno do Kazu Konishi, o Jé também foi, o Sensei Jefferson foi aluno do Kazu Konishi também, um japonesinho que tem 83 anos, ele é nono dan de judô. Ele trouxe o karatê, o judô e o kenpo aqui pro sul do país, tá? O nome dele é Kazu Konishi, mora em Floripa hoje. Então, assim, quando você está no judô, você vai dar aula para uma criança de 4 anos até os 7, 8 anos de idade, qualquer campeonato que ela participar, ela vai ganhar uma medalha. Porque é um festival. Você está celebrando que a criança está se animando para fazer algum exercício. Não é uma competição. Ah, eu ganhei em primeiro lugar, vai ganhar a medalha. O que perdeu também vai ganhar. Ah, que legal. Todo Pronto. mundo ganha, né? Todo mundo ganha. A ideia não é fazer um perdedor, é fazer 2 ganhadores. Então, no jiu-jitsu é a mesma coisa. Hoje a gente vê assim os Gracie fazendo alguns comerciais. Eles estão dizendo, põe o seu filho no jiu-jitsu, põe a sua criança no jiu-jitsu. Justamente por quê? Justamente por quê? Para que a musculatura seja desenvolvida. O senso de responsabilidade, o senso de destreza, coordenação motora, que é uma coisa assim que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil, né? Isso é verdade. É, celular na cara. Na verdade, os pais estão Assim, ó, limitando, o sedentarismo- né? O sedentarismo infantil é muito grande, né? Já percebeu que os médicos Essa que é a verdade. estão alertando que as crianças estão vindo com esse ossinho aqui saltado? Uma goba. Uhum. Cara, isso é uma coisa séria, tá? Porque a gente não tem ainda uma compreensão do que isso vai causar no futuro. Mas as crianças com 7, 8 anos de idade já estão andando assim, ó. Nasce com essa corcunda, e isso está dando problema nas mãos, porque os dedos não conseguem fechar mais. Então, assim, hoje em dia, se você não botar o teu filho no jiu-jitsu, no judô, no karatê, qualquer arte marcial que seja, incentive o teu filho a fazer algum tipo de exercício. Vai gerar disciplina, vai gerar coordenação motora, vai fazer ele ser alguém diferente. É claro que assim, é fácil pedir para o professor por que é bom fazer exercício. Né? Ele vai puxar o peixe dele. Porém, a gente vê hoje, com mais facilidade, meninas de 16, 15 anos que parecem mulheres, já estão com o hormônio lá em cima. Exatamente. Lá em cima. E os homens ao contrário. Os homens, um chassi de frango. Né? Chassi de grilo. Que não aparenta ter. Então, já teve um descontrole natural. Grande, muito grande. E a evolução da mídia bateu forte neles, porque nós estamos pegando o início dela. Estamos vivenciando isso. Eles já nasceram na mídia. Exato. Já nasceram com... Já. Fica quieto aí que tu ganha um tablet e tudo mais. Então, apaziguar a situação. E é intuitivo. É Então intuitivo. eles mexem e os pais, olha, fantástico, sabe mexer com tecnologia. Manda dar um cambalhota, não consegue. Não, o que é isso? A cambalhota? Não, entende? O A que que é primeira isso? pergunta que eu falei, o que é isso, cara? Mas Já tem muitos anos que tu Pra que tá serve? aí na Que estrada, eu né? lembro Já que tá na é estrada aí. E você, como professor, já vê essa evolução dos alunos, porque todo mundo pensa na hora de fazer arte marcial, pô, mas eu não quero que meu filho vire um brigão. É o É contrário. o contrário. É pra não brigar. Para não brigar. É pra Porque se a controlar. ânsia tá presa, né? Arte É que antigamente tinha esse preconceito, Tinha. digamos assim, né? Com quem fazia jiu-jitsu, principalmente, né? Mas isso aí, por causa muito ali do. Porque os das caras iam pra décadas dos brigar anos mesmo, 90, cara. né? Os caras iam Que pra era- brigar. Eles iam lá pro Rio de Janeiro. Era nas uma praias pra arrumar academia briga. contra a outra e paulada, né? Os isso. caras iam pra ir realmente pra briga, não era pra praticar, era briga mesmo. Mas hoje hoje mudou muito Timbó isso, tem né? excelentes academias. Tem. O Luiz faz parte aí do aluno do professor Júnior, Júnior. na Urum. Tu também já foi aluno do professor Cid. Excelentes professores, um monte de criança aprendendo, um monte de criança virando aí faixa marrom, faixa preta. Então, hoje, existem professores que são focados com outra finalidade. Antigamente,
nós temos amigos lá do Rio de Janeiro, eles dizem assim, ó, aprendi uma posição nova, vamos pra praia ver se funciona. Cara, hoje não. Hoje nós queremos formar pessoas e Olha não, isso, não, né? Aquela não absurdo, lutadores. Não é, porque uma pessoa ela vai saber se controlar. Vai saber ter domínio próprio. E eu acho que esse é o principal, né? Porque você, sendo dominador de uma arte, você pode machucar, quebrar alguém, mas você pode evitar disso. Agora, trocando um pouquinho até de saco pra mala pros dois aqui que tem mais experiência, e o que vocês acham desses youtubers, cara, virando mestre do dia pra noite? E aceitando lutas muito loucas com gente graduada. Isso não é tirar um pouco vamos dizer, de barganha, de critério? Não, mas aí em cima depende do- muito Isso, de qual é. youtuber você tá falando também, né? Vamos- Não, tem uns caras que são Vamos, pica. vamos pegar Os o caras caso do que- Bambam e do Popó, né? Que Isso é uma aí foi situação que patético, aconteceu. Dentro do ponto de vista marcial, a gente passa anos, porque quando você estuda arte marcial, você está fazendo uma faculdade. Você passa 10 anos estudando como manipular o corpo da outra pessoa. E aprender, mais ainda, como usar o seu corpo contra outro adversário mais forte que você. Né? Aí, quando eles começaram com essa onda, ficou meio clichê por causa que eles querem levantar dinheiro. Aí o Bambam tem tantos seguidores, o Popó tem tantos seguidores. Não tenho nada contra o Popó, mas achei um absurdo ele pegar e aceitar uma luta com uma pessoa que nunca praticou a arte marcial. Ou seja, menosprezou, jogou no lixo a arte marcial. Cara, tudo isso é uma que opinião ele- pessoal minha. tá, Mas gente? eu ia chegar lá, Isso é uma Jefferson, opinião- eu ia chegar lá. Banalizou Porque, todo o trabalho mas dele. O próprio mestre não é se jogar lá. Porque assim, como é que eu posso dizer, claro, a não ser que seja um autodidata, treinou 3 anos, vai lá e bate no popó. Vamos imaginar isso aí. Tudo bem, talvez é a obra do acaso, a diferença de peso, ou a diferença de idade, idade. ou o que for tudo. Há diferenças. Mas e os 40 anos de prática do cara? Eu acho que Ele não o mensurou. desespero, não mensurou. Não porque mensurou. houve desespero antes. Foi um desespero Porque a diferente, gente né? sabe, falando principalmente que foge bastante do jiu-jitsu, o boxe, qualquer pancada na temporal, você pode ir a nocaute. Não importa não, se não você importa. é Mike Tyson, se você é Popó, se você é Maguila, você pode vir a nocaute. Então, ele poderia ter tomado sem querer podia ser até aquele mata-gato De bobeira, de bobeira, Hum. e ele apagar. Pronto. Destruiu o esporte. Porque, Mas, assim, como você falou, como que uma pessoa com Botou em tanto... risco o critério. Com tanta experiência no esporte, Tanta anos estrada. de luta, tanta estrada no esporte, perde para um cara que acabou de ir lá dar 3 socos. Cara. Claro, não aconteceu isso, né? Tem um inglês londrino, lá de Londres mesmo. Ele é um professor de karatê que ele resolveu agora viajar o mundo para provar que o jiu-jitsu não é tão eficiente. E assim, isso é meio isso que nós estamos falando, essa banalização, né? Então ele vai lá, ele é faixa preta de karatê, ele estudou algumas posições de saída e ele se inscreve nos campeonatos e ganha do faixa branca. Mas ele luta com faixa branca. Inferior, né? Inferior a Sim, ele. sim. Mas é isso que eu quero destacar. Tipo assim, ó, esse cara tem uma experiência que for. Será que ele entraria lá na nossa academia lá para fazer um rola aí de 2 minutos? Com faixa preta ele não faria. Não tem como. É mais não tem difícil, como. né? Não tem como. Não tem como. É, esse tá? marketing já é um pouquinho diferente. Já mudou um pouquinho. Já mudou um pouquinho. Para esse segundo bloco, então, o Octobeer, novamente, acreditando no esporte e também no Misto Quente aí, nosso podcast. Não esquece de postar mais, Giba. Nossa mãe Nossa, também. passa mais embutido. Nossa né? mãe também. E logo Se também daqui a teremos pouco aí, ele ó. briga com a gente, aí você já viu, né? Mas eu vou ter que passar aí outro cara também acreditando, né? Acreditando. Olhar Digital também tá chegando com a gente Olha, aí. de Mael, daqui a pouquinho tá aí mais um Também, parceiro nosso também, que- também. Grande Dimael. Aí, ó. É conhecidíssimo. Gente bonita. Pegando ali essa parte de luta, que nem a gente pega ali o Giba, ele comentou antes desses loucos que estão fazendo essas lutas multimilionárias hoje, né? Mas aí você pega ali Esse é um detalhe que ainda não tinha surgido, É. né? Mas você tocou. o Milhões. Milhões, isso é milhões. Pega ali hoje Milhões, né? o Jake Paul e o Tyson. Nossa. Cara, o Jake Paul, vocês têm que ver assim, ó, ele já treinava boxe, ele parou de treinar por motivo pessoal dele, porque daí ele, eu acho que tinha já carreira de youtuber, ele parou de treinar. A carreira dele de youtuber estava estabilizada, voltou a treinar forte, cara. Aquele cara não é um
um simples youtuber que tá indo lá Não, o cara é provocar forte, cara. alguém. O cara é um Não, cavalo. e ele tem E o cara experiência de ringue. Ele tem experiência, de não é ringue. o cara. E Não, e muita fôlego, gente acha que provavelmente, ele né? não, e muita gente acha que não. Mas o cara treina todo dia. E Com certeza é coisa ali, absurda. muito diferente da luta do Popó e do Bambam, ali vai ser uma guerra. Ele não é só youtuber. Ele é um Não, lutador ele que é um às vezes é lutador. youtuber. É, quase isso. Né? E ali vai ser uma briga Só o violenta. Tyson que não teve a expertise, porque também poderia virar um youtuber. Já fez filme, Mas, cara, já fez o escambau Ei, agora. mas, não- cara, quanto ele- que esses caras vão ganhar com essa Ah, não, propaganda ali. aí? E é a luta do ano, só que Alguém, assim. alguém sabe quanto é que é Não, o contrato não, assinado? eu acho que Ninguém, já se passa de ninguém, milhões fácil, Ninguém né? vai saber, cara. Ninguém vai nem O Whindersson imaginar. Nunes lutou com o Popó também, né? Na Também. primeira oportunidade, né? O Whindersson eu acho que se preparou um tempo Ele se maior. preparou um Ah, tempo, mas o mas tempo tu de viu a luta? experiência dele, a luta foi fraca, foi Cara, maciota. O Popó Se o foi bem Popó de boa. foi bem de O Popó boa. foi Se bem ele- de boa. Ele mesmo fala que... Acho que no segundo round que ele deu uns 2, 3 soquinhos mais fortes, o Whindersson cara, meio eu não cambalhou e lembro, parou, né? eu não lembro uns anos atrás, logo que o Bambam foi o campeão lá daquele troço lá, ele foi numa academia para aprender uns golpes de jiu-jitsu aqui em Curitiba. Sabe quem foi? Cara, aí ele foi lá, porque ele era o cara, fortão, malhadão, coisa e tal. Ele foi lá lutar com o professor mostrou umas coisinhas pra ele fez umas coisas, ficou sem fôlego. Ele disse, tá, agora nós vamos fazer um pra valer, né? O professor montou nele e disse, pois é, cara, e aí, faz alguma coisa. É diferente quando você tá lutando pra alguém que sabe. É diferente. Você ir lá, dizer que você pratica jiu-jitsu, cara, bota a faixa aí. E vamos ver se a coisa funciona de verdade. E meninos, aí agora voltando novamente ao projeto. E como eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? Vocês já falaram, tá? Então eu vou fazer o jiu-jitsu, então eu vou soltar um pouco a minha ânsia do trabalho, desgastante, a mental. Então isso tudo é preciso hoje para o corpo humano. Você entendendo ou não, vai chegar o teu momento. Eu digo hoje também na questão de se sentir pronto ou seguro no nosso dia a dia. Não é mais tão comum, Seguro. né? A questão de segurança também. Mas o jiu-jitsu, eu acho que ele prepara melhor, né? Para esse impacto Sim. do dia a dia, não é? E aí a gente agora tem conteúdo, viu? Temos escutado Muita algumas coisa. coisas muito interessantes, tá? Vamos começar que o jiu-jitsu ele tem 3 vertentes. Você tem o jiu-jitsu como esporte, que a finalidade é você imobilizar o seu adversário e finalizar ele, ok? Com golpes E funciona. de imobilização. Você tem ele como defesa pessoal e você tem como escola de filosofia de vida. Entendeu? Fazendo seres humanos melhores. Quando a gente fala de esporte, a gente traz essa criançada, traz os jovens, traz os adultos, traz o pessoal mais velho para uma coisa nova. Tá? Quando a gente fala de defesa pessoal, a gente tem que trazer autoconfiança à pessoa. Porque às vezes a pessoa mais magrinha é agredida por uma pessoa mais forte, mas ela, quando faz o jiu-jitsu, ela descobre que ela consegue dominar uma pessoa, às vezes, com 50, 30 quilos a mais que ela. A técnica. Na técnica. Na técnica. Então, o jiu-jitsu, ele transforma, dá essa autoconfiança para você. E quando você tem um ambiente seguro dentro da academia, você tem uma filosofia de vida, vira uma família. As pessoas gostam do que estão fazendo, elas respeitam umas às outras. Claro que agora a gente tem muito conteúdo dentro disso que a gente está falando aqui, né? Como esporte, como defesa pessoal e como filosofia. A gente tem escutado bastante histórias de vamos falar pessoas, né? Que apanhava do namorado, da namorada, do marido, da esposa, do pai. Eles histórias, procuram vocês também por isso. Não, a gente tá no meio disso e a gente E tá acaba- dizendo, ó, agora, A gente acaba descobrindo a partir no de caminho, agora né? você já sabe o que fazer. Pronto. Cara, tá mudando a vida das pessoas. E elas porque conseguem mudar. estamos gerando disciplina, estamos gerando confiança, estamos gerando segurança, estamos gerando uma pessoa melhor. Tu vê, a gente não imagina que isso possa acontecer, né? Sempre como esporte. Eu acho que não é legal a gente Como- citar algumas coisas como- que vai aparecer, né? Não, vamos conversar sobre tudo. Sem Vamos conversar Vai ao espaço aberto? sem nomes, vamos conversar Sem sobre tudo. Não, sem nomes, claro, né? Olha só, trazendo ele como esporte para as crianças mais novas, a gente consegue trazer disciplina para essas crianças, a gente consegue trazer um condicionamento físico para elas, que hoje a gente precisa ter um condicionamento físico para a gente sobreviver nesse mundo de gripes e várias doenças que estão surgindo. Então, a condição física A ela imunidade. melhora a imunidade. Nossa, o esporte aumenta muito a imunidade. força.
Resistência. O jiu-jitsu e o judô, eles têm duas coisas muito similares e existe um estudo em cima do judô, claro, não foi feito em cima do jiu-jitsu, mas o judô, a prática do judô e o jiu-jitsu são bem similares e as pessoas que praticam o jiu-jitsu e o judô, elas têm a parte frontal do cérebro mais evoluída. É verdade. Quando Elas são maiores. Na Olimpíada meninge, aconteceu isso. elas são maiores. Então, eles fizeram um estudo sobre isso e elas têm um raciocínio muito rápido. Por quê? É um jogo de xadrez. Quando você lida com o judô, não estamos mais falando de pancadaria, soco, chute, porque ali é impulsivo. Eu jogo o golpe, tá? O judô e o jiu-jitsu, você tem que pensar o que você está fazendo em segundos, milésimo de segundos. Ceder para vencer. Botou uma pegada aqui, botou na mão, o outro... Não, aqui eu consigo colocar meu pé, porque você adapta o seu corpo ao seu estilo de luta. Aqui eu faço isso e aquilo. Daí ao outro adversário, não, mas aqui eu consigo encaixar a minha perna, aqui eu consigo tirar o braço, e aí isso é muito rápido. Você pega uma luta aí de 5 minutos, você vai ter 200, 300 movimentações. Rapidinho. Muito rápido. Então, isso faz a pessoa ter um raciocínio mais rápido. Essas crianças, elas têm uma evolução maior na escola. E o futuro delas também vai ser melhor. Por causa da linha de raciocínio. Por causa da linha de raciocínio. Exatamente. E se o professor souber puxar bem isso, ele vai dizer, olha, capricha na escola para se manter aqui dentro do treino. Porque a gente precisa de pessoas formadas, tanto na educação escolar como na educação marcial. Entendi. A gente tem que ter essa linha. Quando a gente fala lá do adulto, Gil, já teve problemas na sua vida? Sem dúvida. Já teve? Com certeza. Já resolveram esses problemas? Uns mais difíceis, outros mais fáceis. Exatamente. Uns nos dá depressão, outros a gente resolve e dá um alívio. Quando você treina jiu-jitsu, você está o tempo todo sob pressão. Você começou faixa branca, você vai estar o tempo todo sob pressão. O que o jiu-jitsu a longo prazo ensina? Que nas dificuldades a gente tem uma solução. E isso faz a pessoa adulta, principalmente chega no jiu-jitsu, começar a fazer um trabalho melhor lá no trabalho dela. Uhum. Eu trabalho na produção, eu tenho Disciplinado. problema com aquele cara que vive mexendo comigo, me provocando. Ele vai saber contornar essa situação. Abordar do jeito certo. Evitando uma briga. Exato. Porque se ele não tiver o conhecimento, porque o tempo todo você está me provocando, Vai explodir. vai explodir. E daí dá confusão. O jiu-jitsu é muito dinâmico, né? Não existe um braço igual ao outro, uma perna igual ao outro, um tamanho, altura. Mas pessoas diferentes em tamanho, em peso, podem lutar aquela luta e elas vão se adaptar, vão aprender a colocar uma posição que saiba se defender, né? E dentro do tatame não tem diferença. Se você é homem, se é mulher, não tem diferença. Se você é pedreiro, se é juiz, não tem diferença. Se você é advogado, dentista, talvez a cor do kimono vai fazer diferença. A cor. A faixa, daqui a pouco vai se igualar. O tempo vai igualando, né? A gente tem visto, assim, que as pessoas entram no jiu-jitsu, começam na faixa branca, essa pressão que o professor falou. Pressão, não está acostumado. Não é terapia, mas é terapêutico. A pessoa está ali, o corpo está cansando, mas a mente está descansando. Isso é importante Como um pensar. dia de trabalho árduo, né, pessoal? Aliás, para vocês dois, é engraçado que assim, já passou e vai passar. Muita gente de culturas diferentes nessa mesa aqui. Sim. Luiz Eugênio Benato mesmo acompanhou, então é o cara da tribo das motos, é o cara da tribo do Uber, é o cara do jiu-jitsu, é o cara... E o que a gente acha mais de comum nessa parte onde a gente fica imersivo, talvez essa seja a palavra, é que quando eles praticam ou estão vivendo aquilo, o mundo se fecha. Não tem mais casa, não tem mais filho, não tem mais problema, não tem mais estudo, não tem mais prova no dia seguinte. A mente descansa, Naquele cara. 30 minutos, naquele 1 hora, você realmente começa a condicionar a vivenciar aquilo. Que é naquele momento de foco da pessoa, né? Ali ele E para, seja ele dentro se de um fecha. capacete de moto, seja dentro de uma trilha no meio do mato. Então, são poucas coisas que nos desligam, mas a gente não tem tanto acesso assim. Isso. Já repararam isso aí? Mas porque a gente procrastina isso, né? A gente se priva disso, na Se verdade. priva né? disso, né? Já teve alguém falando de jiu-jitsu aqui? Não. Não? No podcast, não. O jiu-jitsu ele é formado por 5 etapas. Faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Quando a pessoa chega na faixa preta, começa a aprender jiu-jitsu. É ou não é, professor? Quando a pessoa pega a faixa preta, depois de 8, 10 anos de pressão, ela começa a aprender o jiu-jitsu.
começa a aprender a colocar posições com calma, começa a aprender a ser eficiente no jiu-jitsu. Mas a faixa branca é a pressão que o cara tá lá achando que ele vai conseguir derrubar todo mundo e morde, arranha. Ele vai conseguir finalizar o professor. É, né? ele vai Incrível. tentar. Faixa cara. branca Ele é um cara incrível. Faixa Posso dizer branca isso? tem que ser Faixa estudado, branca, cara. ele é uma Eu não sei pessoa nem se é incrível. interessante a gente comentar isso, até porque eu não sei qual é a gravidade disso. Porém, aconteceu. Hoje, em Santa Catarina, um policial foi gravemente baleado, né, por ele abordar um transeunte com problemas, e parece que a arma do policial... Ele estava na viatura e a arma estava no colo, até então, o que eu colhi as informações. E esse transeunte veio, abordou, o policial pegou a arma e disparou contra o policial. Acho que não era bem só um transeunte. O policial Tinha, parou. tinha problemas psíquicos do cara, assim. Eu não vi essa parte, mas é que o policial enquadrou ele, né? Já enquadrou. Então, ele enfiou a cabeça dentro do carro, deu uns socos no policial, pelo que eu vi, e conseguiu pegar a arma do policial. Pois cara, eu não sei o que aconteceu ali que não deu reação pro policial, já que ele já estava abordando o cara. Eu só vi o videozinho, Então, mas... quando eu trabalhei um tempo na segurança pública, quando a gente lida com esse tipo de situação, e dei muito curso, principalmente lá em Curitiba, também dei bastante curso pessoal... Defesa pessoal. Defesa pessoal da Legião Operacional, são situações extremas. Então, quando você está trabalhando na área de segurança pública, você tem que estar sempre em alerta amarelo, para você transitar logo para um laranja e para um vermelho, ou seja, uma situação de risco. Se a pessoa ela tem uma distância para ser amarelo, tem uma distância para ser laranja e tem uma distância para ser vermelho. Eu não vi esse caso, mas eu vou falar generalizada a situação. Quando a pessoa aproxima demais, principalmente de uma pessoa da segurança pública que está armada, ela já tem que estar preparada para uma contra-retenção. Ela já tem que estar preparada para segurar aquela arma. O que eu vejo hoje quando os órgãos públicos fazem um concurso público? Eles fazem uma prova super difícil, uma prova sobre as leis super difícil. Matemática, e faz um inglês, TAF. português. Faz um TAF super difícil. Mas Aí nada eles de fazem um defesa pessoal. psicotécnico que é Meia o boca. mesmo que eu vou ali fazer para pilotar um veículo. E aí, essa pessoa, ela se tornou um agente da segurança pública e ela nunca praticou uma arte marcial. Ela não tem Mas nenhuma passou no concurso. Mas passou. Ela é inteligente, passou no concurso, passou no TAF, exercitou. Exercício o corpo, você ensina o corpo a fazer força, ele vai fazer força, você vai passar no TAF. Mas quando você está numa situação onde você tem uma luta corporal, muda tudo. Por quê? Seu gás vai embora, se você não tem gás, você não tem raciocínio, o oxigênio não entra, você entra em visão de túnel e você não sabe o que está acontecendo à volta. Você não sabe, por exemplo... A visão periférica. É isso. Você Cara, pega um fecha. faixa preta. O cara vem aqui, se eu começar a botar o braço aqui por dentro dele aqui, ele já sabe onde botar o braço para desvencilhar o braço e tirar e aplicar um golpe. Já é Se eu automático, já é começar a mecânico. segurar a mão dele aqui, ele já sabe para onde que ele tem que ir para tirar. É automático. Uma pessoa que nunca teve um contato corporal, numa Trava. situação de Trava. vai travar. Trava. É uma explicação já diferenciada. Então, e ela vai entrar em visão de túnel e aí vai acontecer a tragédia, né? Então, o que eu aconselho todo mundo que é da segurança pública, procure um profissional da área de arte marcial Curso de para defesa poder pessoal. fazer. Não é procurar... Por que eu aconselho o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, ele Nós temos... tem vertentes de você, que a gente chama o jiu-jitsu de taparia, que é para você aprender... Não, a taparia do jiu-jitsu não é uma coisa violenta. É ensinar você, quando está tomando pancada, usar o jiu-jitsu, sem dar a pancada de volta. Mas mobilizar, sair daquela situação de desconforto. Fazer a defesa e conseguir Só fazer que um contra-ataque isso. efetivo, né? E, normalmente, quando você tem uma situação de confronto com uma pessoa na rua, você vai ter um confronto físico, de contato, não só não de soco, mas muito de pegada. Aconteceu exatamente o que você está falando, um vídeo que rolou uns anos atrás, que eles foram abordar um de menor, não sabiam até então, e esse menor começou a reagir, eram 5 policiais em volta, e ele abraçou, pegou a arma que estava no peito Nossa. do policial e apertou o gatilho, pegou na cabeça, morreu. Ali, naquele ato. Ou seja,
Eles não tiveram preparo em 5 pessoas de segurar um menino que tinha talvez 15, 17 anos. Nossa, uma confusão armada, né, no caso, né? Isso. Então, é muito importante a prática para que o seu corpo saiba o que fazer. Se, por exemplo, a pessoa, nesse caso, né, entrou lá, começou a bater, se ele soubesse um pouco mais da arte marcial, opa, aqui você não vai bater, aqui você não vai botar a mão. Porque é automático Tinha da tido pessoa. um posicionamento diferente. Não posso deixar de citar, mas, por exemplo, o Esperandil é um policial que dá um curso e ele trabalha bastante na internet. O Esperandil, ele tem técnicas e ele conciliou o jiu-jitsu aos manuseios das armas. Eu não sou apto para falar sobre essa parte armada, porque nunca treinei. O Sensei Cigano, que dá aula em Blumenau, que é o professor dele, faixa preta. Na época, a gente teve a oportunidade de ir lá treinar com eles e aprender um pouquinho com o Sensei Cigano. Ele saiu do jiu-jitsu para aprender a utilizar a arma. Hoje é um CAC. Se você vê os vídeos dele, treinamento, treinamento, treinamento. Ou seja, o Esperandil era da PM e fazia um trabalho e juntou o jiu-jitsu ao trabalho dele. O professor Cigano era do jiu-jitsu, viu o trabalho do Esperandil, quero aprender também. É uma troca de informação. Evolução. Legal. Ele não é da segurança pública, mas hoje ele é apto a lidar com uma situação armada. Bom, ninguém pode dizer que ele não está usando IPI, né? Porque é a enxada dele, né? Sim. Ele tem que se manter seguro. Sim. Agora, voltando só para... Eu sei que tem assunto para fazer 5 podcasts, porém, a gente tem que colher as melhores informações, quem sabe, para uma segunda etapa aí. Deixa eu pedir para vocês, assim, o que o jiu-jitsu trouxe de bom para vocês e se trouxe alguma coisa de ruim? Isso é uma pergunta individual aí. O que marcou? Talvez alguma situação... Não, o jiu-jitsu, nesse momento aqui, foi o que mais... A minha primeira medalha, o campeonato, ou me afastou disso aqui, ou me trouxe aquilo ali. O jiu-jitsu é uma coisa que une pessoas. O jiu-jitsu, ele faz... Onde a gente vai, nas academias que a gente vai, tu chega lá de kimono e os caras dizem, ô irmão, e aí, tudo bem? Viram irmão, se tu botar o faixa preta, os caras vêm, ô sensei e tal e coisa. Mas aonde tu for, se tu tiver de kimono na mão, tu é irmão do cara. Sim. Ele une pessoas. Ele une. Dentro do tatame, tu é inimigo do cara. O cara vai tentar te finalizar e você tem que se defender e finalizar ele. Agora, saiu dali, cara, é tudo irmão, cara. É tudo irmão. É academias diferentes. Hoje, eu treinava junto com o Luiz lá na Aurum, professor Júnior. Onde eu encontro os caras aí, cara, não mudou em nada. Eu só não estou frequentando a mesma academia, mas eu respeito eles me respeitam, porque o respeito continua. Então, o jiu-jitsu tem essa prática, assim, de unir pessoas. Eu acho que é isso que é um ponto alto. Eu acho que isso é o mais alto. É o respeito. É o respeito. Falando mais direcional à sua pergunta, eu acho que o jiu-jitsu, ele traz a vida pra gente de volta, sabe? No modo literal, ele te tira da fossa, da depressão, do momento que você está difícil. Eu tive uma situação bem difícil com a minha coluna aí nos últimos anos. E o jiu-jitsu foi o que me salvou. Chegava a tomar aí 120 miligramas de morfina por dia para poder começar a caminhar, né? Então, se não fosse o jiu-jitsu, eu acho que eu teria cedido a vida. Eu teria cedido a vida muito antes. Eu não conheço ninguém que teve tanta força de vontade de continuar. Nós dizia para ele, cara, tu não tá te machucando, não sei o quê. Pior é eu não treinar. Um recado que você dá, então, para hoje, para aquelas pessoas que realmente estão buscando tentar se melhorar e não vão esperar o ano virar para isso acontecer, e sabem que o corpo está pedindo, e sabem que a mente está precisando, quais os horários que vocês estão fazendo, que é necessário. Hoje em dia não tem mais como não, né? Mas como é que funciona as aulas? Como é que se encontra vocês? Como é que é isso aí, Gerson? Então, hoje a gente está na Rua Blumenau, número 360, junto à Academia UFIT. Então, você fazendo assinatura na academia, você tem acesso ao jiu-jitsu. Nosso projeto ali, hoje, eu falo por mim, como professor, não estou ali por dinheiro. Estou ali pelo espaço que a gente tem, porque antes o espaço que a gente tinha era goteira,
chovia, tatame molhado, Na Amazonas? era Não, grande, na Amazonas? era bagunçado. Na Rua Amazonas. Na Rua Amazonas. Coragem. Mas a gente continuava, às vezes estendia no tatame, Lá no gramado, À noite. botava uma lona e ia treinar. É. E hoje a gente tem esse espaço maravilhoso 160 metros quadrados. Nunca- Tatame novo, limpo, lindo. Show de bola. ali. Nunca foi pelo dinheiro, é realmente para transformar a vida, sabe? Porque a gente nota hoje, tá? Que assim, a maioria de vocês já passaram da casa dos 40, não é verdade? Então, hoje tem os seus ofícios, já tem a sua renda gente ali não vive- necessária. a gente não vive do vive jiu-jitsu. disso, Não. não vive disso. E Então, não tem nem esse obviamente, projeto tu disso. tens esse momento, não, o que eu faria para mim Uhum. fora de hora? Então, muita gente vai pegar um pedal, muita gente vai fazer uma caminhada, Pescar. vai pescar, vai Isso. fazer... E você não, eu vou levar o jiu-jitsu comigo e vou ensinar. Essa é a ideia. Quantos não gostariam de fazer Essa é a isso, ideia. né? Essa é a ideia. Legal, E legal. os nossos horários são de segunda a quarta, às 9 horas da manhã. A gente tem o Kids, mas os Kids ainda a gente não tem Iniciando, nenhum aluno, né? está iniciando, Iniciando. a gente está esperando as inscrições Sim, do pessoal. legal. Tem um número mínimo de 4 inscritos, eu já vou dar início às aulas às 16 horas. Tá? E à noite a gente tem às 19h30 o Jiu-Jitsu adulto, que junto com o horário das 20h20. Eu pego os dois horários, porque lá eles têm uns horários diferentes no UFIT. Eu não consigo dar para uma turma de adultos Segunda, 40 quarta e minutos sexta, né? de aula. Então eu uso todos os 80 minutos de aula Rapaz, puxado, hein? puxados. Caramba. Mas assim, quando Mas a galera quando você diz, treinou, já- você viu o tempo passar? Não. Quando realmente olhou- Não passa. Mas digo pro professor Já vai fazer, embora, né? Muito fazer rápido. 500 rolas durante o dia, cara. A tua coluna deve tá bem boa mesmo, hein, cara? Nossa, Tá mano. boa, tá boa. Ah, pois é. Então a gente tem esses horários. E sexta-feira a gente faz à noite um open match e eu alterno. A minha esposa, ela tem plantão de enfermagem, claro, a gente tem que dedicar a nossa vida à nossa família. Então, nos dias que ela está em casa, no sábado e no domingo, eu alterno. Daí, ela tem plantão no sábado, eu dou aula no sábado. Ela tem plantão no domingo, eu dou aula no domingo às 9 horas da manhã pro pessoal que é Domingo também? É que tem, Também. é que tem gente que bacana. às vezes viaja a Não semana inteira e daí, não vai consegue. ter alguma Que coisa não sábado e tem o domingo. tempo, né? Que Vai não ter também. tem o tempo durante a semana, né? E rede social, hein? Te acha por onde, hein? Pode achar a gente por Águias do Sul. No Instagram. ASJJ no Instagram. Nós vamos marcar junto ali no Isso. pod ali para vocês poderem acompanhar o pessoal, o trabalho deles lá. Recados paroquiais pro pessoal, então, que venha, que curte Venha. os meninos, porque... E outra, muita gente também tem aquele anseio de não conheço ninguém, não sei como funciona. Pode ter uma aulinha Pode, experimental. pode ter Tem uma aula convidados, experimental. tá aberto. Já vamos fazer o pacote completo. Pode vir fazer a aula experimental, vem lá, avisa na recepção que vem fazer uma aula experimental. Fica aí o convite para todos que querem participar. Vem conhecer o nosso trabalho, vem ver como que a gente lida com as pessoas. Tá? Quem quiser aula particular, me chama depois pelo Instagram, lá pelo canal. Às vezes No um Instagram horário direct, que não é esse Um horário, horário aí, né? que não Procura pode, a gente pra que depois. não está dentro desses horários, eu posso estar dando aula particular. Tá Legal. bom? Eu queria deixar também assim um recado que coloca o seu filho no jiu-jitsu. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 anos. Incentiva. Às vezes o pai lá com 40 anos, o filho tá lá mexendo no celular, aquela vida lá deprê de sofá. Cara, vem fazer jiu-jitsu. Leva o seu filho junto, Faz sua junto, filha né? junto. Faz junto, vem olha fazer ali, ó, junto, bacana. vem fazer junto, vem fazer Tem alguma o próprio coisa. exemplo do professor Júnior, né? Que o Júnior e o filho dele, o João. O João, eu lembro quando... E tá quando ele decolando, né? começou Cara, o a Piá tá- treinar, era Tá um decolando. toquinho com Ah, sei e lá, ganha 7 tudo hoje, ali, cara. O cara é um baita do lutador, gigante. vai longe ali. Tá O João, vai longe. pequenininho, vinha treinar com o pai. É. Hoje, daqui uns dias O vai ser Júnior hoje professor. é mais fortinho, mas na época era magrinho, Bem que só, magrinho, bem bem magrinho. É uma boa ideia para você, então, que quer ter um contato com o seu filho. E assim, né? bom, cara, Tenha é em bom. mente que quando você botar o pé no tatame, isso nunca mais vai sair de você. Não. Olha aí. E não Nunca só o mais. Júnior, lembrando um outro faixa preta também, o Davi, da Maia. Davi. Davi. Davi, amigo levando a nosso. Faz muito pequenininho, tempo que eu não vejo ele. Faz né? tempo que eu não vejo, Levando faz tempo. a filhinha dele também, o junto. Ele tá Ele tá, o Davi tá lá Nos também? treinos também. Não, o Davi, ele tem, acho que um Ele projeto. tem um Indaial, projeto, né? Ele Indaial, tem um né? projeto dele, então não sei se é Indaial ou Timbó. Eu acho Se que é eu um não me projeto engano, social. O Júnior começou no projeto do Davi, não foi? Não me lembro agora. Eu acho, se eu não me engano, começou no projeto É? do O Davi, que Júnior era na começou igreja. com o pastor. Com o pastor? Pastor lá. Com o pastor. Assim, outra coisa também, né? Segunda, quarta e sexta, geralmente é aula normal e de sexta-feira seria só a pancadaria, tá? Então, às vezes, se quiser fazer uma aula experimental, vem na segunda e quarta.
Que é mais Sexta-feira, tranquilo para tirar as mais dúvidas, tranquilo. né? Sexta-feira, É pra bateu na saber mão, pode pegar posicionamento. e a terapia O nosso que a horário gente está gosta. encerrando? Nosso Tá horário? encerrando. Tá encerrando. E dá para falar rapidinho. Pode Fala, falar, tem cara. que Já falar, aí, falou, meu, tá- tá em casa. Tem muita coisa A que não gente falamos. falou ele como esporte, falou um pouco sobre filosofia dele, né? Mas vamos falar ele como defesa pessoal num assunto que é muito delicado. Ótimo. Principalmente para as mulheres, para as meninas. Então, a gente tem situações que, às vezes, a menina é molestada ou assediada ou mesmo chega aos fins por próprios familiares dentro da Dentro casa. de casa, né, cara? A gente tá vendo muito isso. E o jiu-jitsu transforma a pessoa, porque o jiu-jitsu ele te dá uma autoconfiança, tanto para você chegar para a sua mãe, para o seu pai, para o seu professor, o seu sensei, olha, está acontecendo tal coisa Denunciar, na minha né? casa, para fazer a denúncia, como para se defender dessas situações. Isso. E as pessoas, às vezes, elas ignoram o fato de que isso acontece, elas não querem enxergar, elas querem tampar os olhos e dizer assim, não está acontecendo dentro da Não minha na minha família, casa. na minha casa não está acontecendo. E acontece. Não só nessa situação, como a agressão de um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, e você poder saber se desvencilhar da Filho situação. também, né? Do Não é com o pai, filho a mãe. confrontar o pai, a mãe ou um familiar, mas quando há uma situação de risco, ela saber sair daquela situação e ter a coragem de falar para alguém. O jiu-jitsu Então, vai te dar essa o autoconfiança. jiu-jitsu vai te dar essa autoconfiança. Segurança. Então, coloque os filhos, coloquem as suas filhas para treinar por esses motivos também. Ele vai te engrandecer, vai te transformar seu filho numa pessoa, sua filha numa pessoa muito melhor e ela vai poder se defender de qualquer situação que venha acontecer. Tem um minuto ainda? Claro, é muito importante isso. O jiu-jitsu, o princípio dele não é uma luta de kimono. Ele é uma arte marcial, uma arte de defesa. Então, quando você vem fazer uma luta, fazer um treino, a gente quer te ensinar a fazer a pegada, porque no kimono é mais fácil. Mas a gente vai ensinar a pessoa a se defender sem o kimono. Como é que funciona? Que é o dia a dia, né? Como é que O funciona dia a dia. se na rua a pessoa me atacar e eu não tenho o kimono? A pessoa não Cara, vai estar usando um terno, né? exatamente. Então Dificilmente nós a vamos, pessoa vai estar usando um então terno. nós vamos pra ensinar brigar. a pessoa a se defender sem kimono. Porque o princípio do jiu-jitsu é uma luta de defesa pessoal. E eu mesmo Excelente defesa sofri pessoal. muito com isso no passado. Muitas mulheres querendo me atacar, sabe? Cara. E eu não conseguia me defender. Sabe aquela figurinha? Sabe? Vamos, filho, que já começaram a mentir? Aprendeu o jiu-jitsu, passou a guarda de todo mundo. É, agora eu já. consigo já afastar um pouquinho, contei as multidões. Ó, Você não a esquece tua mulher vai que você, ouvir isso, hein, você cara? é casado, A tua né? mulher vai Eu ouvir tô isso, falando É isso no queda em dois passado. pontos, vamos esquecer No isso, passado. né? Eu queria saber jiu-jitsu há 20 anos atrás. Ei, se a Ah, tua mulher tá. entende de jiu-jitsu, cada tomba é 2 pontos, tá? Nossa, já tomei um agora. Né? Meninos, é sempre um prazer recebê-los aqui. Eu quero também dizer que a porta não tem tramela. Então, em boas oportunidades, a gente gostaria que vocês viessem Obrigado falar. pelo convite. De repente, cada tema a gente abordar isso, tá? Tem muita E aí coisa o pra convite, cara, tá sempre aberto para vocês. E agradecimento, Obrigado. meus amigos, estarem aqui hoje para prestigiar o Misto Quente. Luiz Eugênio. Agradecer, Jefferson, obrigado pela presença de hoje. Nós que Papo sempre agradecemos. muito agradável. Desenrolou né? legal. É bom, né? A Muito gente ficou bom, com né? vergonha no começo, né? Vermelho, Não, a câmera vai Depois de pegar. um tempo começa a soltar, né? Não, mas Agora que tava é ficando sempre bom? assim, depois de um tempinho já começa a soltar, O vai papo embora. tava bom, porque se tu não viesse, estaria maravilhoso. Ah, é? Agora só quando você não vem, Ó, então. só pra tu saber, ele é faixa roxa, tá, cara? Aí, Faixa aí roxa ele aí, ó. começa a ligar, não tá chegando. Ei, Luiz, ele Se vai atrasar muito, é sempre assim, né? E se chegar no 100 quilos, não adianta gritar, tira o quadril, né? Não. Não. Não adianta. Sai é o um quadril, bicho fera. É um sai o puro quadril que sofrimento. resolve, não adianta. Puro sofrimento isso, né? O Octobeer, então, trouxe pra gente, então, todo o dia de hoje. Obrigado, Ferrari e a equipe toda aí, fazendo a diferença, principalmente agora nos meses aí de festa, né? Setembro e outubro, né? Violento. Agora vai ser JP forte. Defumados também, forte abraço. E Olhar Digital também. Então, o Misto Quente se despede por aqui. Muito obrigado pelos dias de hoje. Jiu-Jitsu falado até o pé da letra. É isso aí. Valeu, galera. Os. Obrigado. Boa noite. Os... Obrigado aí, gente.